A graça e a paz, meus irmãos, é com grande alegria que nós iniciamos mais um momento na presença do nosso Deus. No programa de hoje, nós estaremos falando sobre o governo do Anticristo. Eu quero convidá-lo para permanecer até o final, para que você possa assistir essa mensagem e que essa mensagem fale profundamente ao seu coração. Antes, nós vamos ouvir um cântico que fala sobre a nossa fé, o autor da nossa fé, que é Cristo Jesus. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória,
foi morto, sim, naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. O texto da nossa exposição se encontra no livro do profeta Daniel, capítulo 7, do versículo 15 ao versículo 28. Nós vamos fazer a leitura desse texto da palavra do Senhor, Daniel, capítulo 7, do versículo 15 ao versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor: Eu, Daniel, fiquei alarmado, e as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. Então me dirigi a um dos que estavam ali perto e lhe pedi a verdade a respeito de tudo isso. Ele falou comigo e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas garras eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Também quis saber a respeito dos 10 chifres que ele tinha na cabeça, e do outro chifre que subiu, diante do qual caíram 3 chifres, ou seja, aquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância e que parecia mais forte do que os outros chifres. Enquanto eu olhava, eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e estava vencendo, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, que será diferente de todos os outros reinos. Ele devorará toda a terra e a pisará com os pés e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele reino. Depois deles se levantará outro rei,
que será diferente dos primeiros, e derrotará 3 reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei. E os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. Mas depois será instalada a sessão do tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo do céu, de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui termina a explicação. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas em meu coração. Nós vamos, nesse instante, ouvir mais um cântico ao nosso Deus, um cântico que na realidade é uma oração. E eu gostaria que você meditasse na letra desse cântico, um cântico que fala sobre a nossa dependência ao Senhor. Dependo de Ti. Que possamos não apenas cantar com os nossos lábios, mas que os nossos corações possam ter esse desejo e essa vontade de depender do nosso Deus. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que eu mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora é a verdade. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Ó Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abre o meu coração. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que eu mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora, esta música, ó Pai. E te mostrar os meus maiores sonhos. Ó Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar
o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abro meu coração. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abro meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abro meu coração. Nós vamos orar, vamos nos colocar diante do Senhor, para que o Senhor possa falar conosco através da sua palavra. Senhor Deus, ó Pai, nós agradecemos, ó Deus, antes de qualquer coisa, pela misericórdia, pela graça e pela bondade do Senhor para conosco. A tua palavra, ó Deus, tem nos instruído, tem nos dado, ó Deus, a direção para enfrentarmos dias tão complicados. Nós agradecemos ao Senhor, porque através da tua revelação, nós nos sentimos, ó Deus, confortados e alegres e com disposição para enfrentar essa jornada e esse período tão complicado que nós teremos pela frente. Mas como a tua palavra mesmo nos ensina, o Senhor é o nosso Deus. E o Senhor tem nos sustentado e tem nos dado forças. Clamamos, ó Deus, para que o Senhor fale através da tua palavra. Em nome de Jesus, que nós te oramos. Amém. Muitas pessoas acabam acreditando em uma utopia com relação ao mundo em que nós vivemos. Muitas pessoas olham para o futuro e olham para um futuro perfeito, onde as coisas vão se encaixar, as coisas vão dar certo, a tecnologia, o desenvolvimento, a modernidade vai ajustar todas as coisas e o mundo será maravilhoso. O mundo será bem melhor do que hoje e do que foi ontem. Mas as notícias e as informações que nós temos mostram justamente o contrário. Mais de 2000 anos se passaram depois de Cristo e a humanidade, em vez de crescer, de melhorar, foi regredir. A tecnologia, o tempo em que nós estamos vivendo, a educação, o estudo, a escola, os produtos, os remédios, a psicologia, a psiquiatria, nada disso tem resolvido o problema do homem. Porque as notícias, as informações que temos é de que o homem é mau e que o homem faz coisas que desagradam a Deus. Esta semana recebemos um pedido de oração do reverendo João Batista, que é pastor missionário
presbiteriano em Senegal, onde ele clamou em grupos de pessoas próximas a ele para que orasse por um obreiro chamado Mouse, lá do Senegal. Essa semana, a casa desse Mouse, foi invadida por um grupo de pessoas que era de uma tribo rival, de uma etnia diferente da dele. E eles foram lá para saquear, para roubar, para destruir. E ele é obreiro da casa do Senhor, de um projeto vizinho ao do nosso pastor presbiteriano. E diz que no momento do assalto eles atingiram esse jovem obreiro, o Mose, cortando seus dedos, e ele era um obreiro que tocava violão, e ainda feriu também a sua cabeça. O estado de saúde desse nosso irmão, que se dedica e trabalha para a obra do Senhor, é de um momento delicado, um momento em que precisa das nossas orações. Mas isso é para mostrar o mundo em que nós estamos vivendo. Esse ideal e essa utopia de que as coisas estão melhores ou de que as coisas se tornarão melhores, isso não existe. Não há nada nesse mundo que vai fazer com que venhamos a ter esperança e alegria em dias melhores no mundo em que nós vivemos. Por que eu estou dizendo isso? O texto de Daniel, capítulo 7, do versículo 18, versículo 15 ao versículo 28, nós temos uma profecia que fala sobre o tempo do fim, os últimos dias. E essa profecia aconteceu no momento em que Daniel estava na Babilônia. E Daniel profetizou ou viveu na Babilônia por 70 anos. Então ele pegou o reinado de Nabucodonosor, dos seus filhos, e ainda nós tivemos o encerramento do exílio babilônico com o reinado de Ciro, o persa. E o Senhor revelou para Daniel o que iria acontecer, tanto com relação ao reinado da Babilônia, como aos reinos que viriam depois da Babilônia. E o texto que nós lemos fala sobre o último desses reinos. E o contexto do capítulo 7, 8, 9, 10, 11, até o 12, que é o último capítulo, nós temos aqui informações bem exatas sobre fatos que aconteceram na história. Deus revelou a Daniel e trouxe detalhes sobre coisas que iriam acontecer. E o texto dessa profecia tem como base a revolta dos Macabeus, que aconteceram antes de Cristo, um período ali antes de Cristo, que abrange um pouco dessa profecia que Daniel traz do capítulo 7, mais especificamente do capítulo 11, que fala sobre um homem chamado Antíoco IV, que ele é tido como anticristo. É uma espécie de um anticristo que apareceu antes de Cristo. E a história está registrada em um livro apócrifo, que é dos Macabeus, que na realidade é um livro histórico, normal, como qualquer outro, que fala sobre um descendente de Alexandre o Grande, e dali nós temos uma sequência de reinos que aparecem depois de Alexandre o Grande. Esse reino fica dividido e pessoas acabam reinando, e dentro desse contexto aparece um rei completamente diferente de todos esses outros, um rei com um coração inclinado, diferente, mau, que é o rei Antíoco IV. E essa história está relacionada com o povo judeu e com Jerusalém. Porque Antíoco, ele
faz com que Jerusalém e os judeus acabem assumindo um pensamento grego dos helenos, um pensamento em que vai contra a lei, vai contra o princípio judaico da aliança do Deus de Israel. Então, ele acaba entrando em Jerusalém e ele profana tanto o templo como o altar. Há relatos até de que ele colocou um porco para ser sacrificado no altar em Jerusalém. Só que a ideia desse rei, que é diferente dos outros, é que ele conseguiu mobilizar os judeus, a grande maioria dos judeus da época, para apostatar da fé, para abandonar os princípios do judaísmo, da aliança e de se afastar do Senhor. Ele se colocou como uma espécie de Deus e fez com que os judeus, que são muito rigorosos, gerações e gerações se passaram, e os judeus são muito fiéis com relação à sua cultura, com a sua religião, ele conseguiu fazer com que a maioria dos judeus abandonasse a fé. Então, Jerusalém, a nação de Israel, foi contaminada por uma visão pagã, por uma religião pagã. E ele começou a obrigar e a forçar todos, sem exceção, começou a queimar a Torá, livros, pessoas que adoravam ao Senhor, Yahvé, e com isso há uma revolta dentro de Jerusalém. E essa revolta começa com o sacerdote Matatias, que tinha 5 filhos. E ele vai contra esse rei, Antíoco IV, e depois que ele morre, o seu filho, Judas Macabeus, e aí nós temos a revolta dos Macabeus, consegue reverter esse quadro e mudar essa situação. Então, esse é o contexto, essa visão de sofrimento, de perseguição, de um mundo anticristão que é apresentado com relação ao tempo do fim, tem como base, como contexto, essa figura do reinado de Antíoco IV, que é considerado como uma espécie de um anticristo, de alguém que se colocou contra Deus, contra o povo de Deus. Essa história é muito importante para que nós possamos compreender o texto de Daniel e também o nosso tema que nós iremos meditar na noite de hoje. Nós vamos falar sobre o governo do anticristo. E a primeira coisa que nós iremos falar sobre o governo do anticristo é a definição. Como vai ser? Como podemos definir o governo do anticristo? Então nós vamos trabalhar com a definição para facilitar o entendimento dos irmãos. Eu já deixei o texto marcado para que a gente possa entender e compreender as ênfases que há aqui em Daniel. Os irmãos puderam observar através da leitura, o versículo 15 fez Daniel ficar alarmado. Ele ficou impressionado com a visão que ele teve de 4 animais. Mas eu gostaria de focar apenas no último animal, que é o animal que Daniel busca conhecer, ter mais informações sobre ele. Então, a partir do versículo 19, nós temos aqui a definição sobre esse animal. Diz que ele é muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas garras eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Muito terrível. Essa é a primeira definição. A segunda definição está aqui no versículo 20. Uma boca que falava com arrogância e que parecia mais forte do que os outros chifres.
Então, a segunda definição que nós temos aqui com relação a esse animal, que depois é revelado dentro do texto que é um reino do fim dos tempos, nós temos muito terrível e que falava com arrogância. A boca falava com arrogância, trazendo essa ideia de alguém que se considera superior até mesmo ao próprio Deus. É essa a ênfase. E também é mostrado que ele era mais forte. Entre todos que foram apresentados até agora, vai ser o reino mais poderoso que existe. Uma palavrinha também que traz uma definição interessante, versículo 23, diz assim: Então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra. Depois desse quarto reino não existe outro. Esse é o último. E depois eu vou usar os textos do Novo Testamento para fazer esse paralelo, para que os irmãos possam compreender. Mas a definição aqui é que será diferente. Então nós temos aqui uma outra definição, além de terrível, arrogante, poderoso, diferente. O que é que significa isso? Que sobre a face da terra nunca houve um reino como esse. Ele será diferente de todos os outros. Os outros reinos, nós pegamos aqui, por exemplo, o Egito, nós pegamos aqui os assírios, os babilônicos, os medos, os persas, que depois vieram a ter os gregos, o próprio Império Romano, todos eles trazem essa ideia de um rei que acaba conquistando territórios, terras, e eles têm suas características e a forma de governar. O texto aqui de Daniel diz que esse rei aqui, esse reino, será diferente. Ele vai fugir desse padrão que foi apresentado, porque o texto diz assim, que será diferente de todos os outros reinos. Sobre a face da terra, nunca houve um reino como esse. Ele devorará toda a terra e pisará com os pés e a fará em pedaços. Então, o que significa isso daqui dentro do texto de Daniel? Que nunca foi visto algo como o que vai acontecer com esse quarto animal, que representa o quarto reino, que é o governo do anticristo, que é o último antes da vinda de Cristo. Por que eu estou afirmando isso aqui em Daniel, capítulo 7? Porque quando nós lemos o texto, ele está narrando sobre esse rei, esse reino, esse governo que haverá sobre a face da terra, diz assim, mas depois será instaurada a sessão do tribunal. Então nós temos aqui o juízo final. Então é um reino do fim. É um reino, essa profecia de Daniel está se referindo a um momento final da história. Então é muito importante nós compreendermos isso daqui. A definição ainda continua em Daniel, capítulo 11, versículo 36. Olha que coisa fantástica. Dentro desse mesmo contexto, sobre esse governo do anticristo, definindo e dizendo como é que ele vai ser, o versículo 36 diz assim: Este rei fará o que quiser, se levantará e se engrandecerá sobre tudo o que se chama Deus. Falará coisas incríveis contra o Deus dos deuses. Por isso que traz essa ideia de arrogante, está muito associada a essa ideia aqui. Ele vai falar, ele vai se considerar mesmo o próprio Deus. E será bem sucedido, isso aqui é uma permissão do Senhor, faz parte do decreto e do propósito do Senhor, que ele tenha esse sucesso, até que se cumpra a indignação. Porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses dos seus pais, nem ao Deus que as mulheres preferem, nem a qualquer Deus, porque se engrandecerá acima
de tudo. Muito interessante essa definição que foi colocada aqui. E aqui a base, o contexto e a figura que eles têm, no caso do Novo Testamento, é do rei Antíoco, que se enquadra dentro dessa figura. Porque a profecia ela tem essa ideia da época da escrita e tem também para uma aplicação para o futuro. Então, quando eles ouvem essa história, e ali perto do período de Daniel, até antes de Cristo, nós temos um relato parecido de alguém que se colocou mais ou menos dessa forma. Só que Antíoco não é o cumprimento dessa profecia. Porque o governo do anticristo, ele ou ainda vai vir, ou já veio, e ele está próximo, ele faz parte do fim. E Antíoco é considerado como um pré-anticristo, ou alguém que se enquadra dentro dessa figura do anticristo. Então agora nós vamos para o Novo Testamento, porque a revelação ela é progressiva e nós precisamos ampliar para poder entender e compreender essa explicação. Aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 7, nós temos uma informação que vai nos ajudar a entender sobre esse governo do anticristo. E agora, de uma forma mais ampla, porque nós temos a figura do Antigo Testamento e agora no Novo Testamento, depois de Cristo, e o próprio Cristo fala sobre esse governo do anticristo, então nós podemos compreender melhor. E o texto, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, diz assim: ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Paulo chama de homem da iniquidade o anticristo. É o anticristo, é o iníquo, o homem da iniquidade. Aqui não é um reino, aqui não é uma filosofia, aqui é uma pessoa, faz parte de uma pessoa. Então, o homem da iniquidade. Por que Paulo está dizendo isso? Porque a igreja de Tessalônica, ela, ao receber a primeira epístola, ela ficou impressionada e ela entendeu uma má interpretação de que Jesus já estava para voltar. Então, alguns nem queriam mais trabalhar, alguns começaram a se preocupar só com a vinda de Cristo, que já estava próxima, que eles não iam perder tempo com coisas secundárias. Então, Paulo escreve a segunda epístola dizendo assim: meus irmãos, Cristo está para voltar, mas ainda tem algumas coisas que precisam acontecer. E Paulo diz que a vinda de Cristo estava atrelada à vinda dessa apostasia. Essa apostasia que faria parte, que viria ao mundo, que faz parte desse governo do anticristo, do homem da iniquidade. E aqui a referência que nós temos dentro desse texto vai falar de algo que está associado lá ao texto de Daniel. Daniel, capítulo 11, versículo 36. Mostrando essa associação entre esse fato do homem da iniquidade e aquilo que nós lemos lá no capítulo 11, versículo 36. E aí o texto diz assim: o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, essa é a definição do reino, do governo do anticristo. Então, a ideia desse governo, e por isso que ele é diferente de todos os outros, é de que ele vem para assumir o papel de Deus. Então, ele anticristo é aquele que está no lugar de Cristo, que quer assumir o papel de Cristo. Então, aquilo que Cristo veio como Filho de Deus para receber glória, poder, adoração,
e através dele a salvação, nós temos aqui o anticristo querendo roubar essa cena, roubar esse papel. Então, o governo do anticristo traz essa ideia de culto, de adoração, de uma espécie de um salvador da pátria. E aqui é bem interessante porque o versículo 7 diz assim: porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, esse reino do anticristo já está presente. O anticristo, que ele vai vir próximo ao fim, nós não sabemos se ele já está presente. Mas o governo do anticristo, esse reino do anticristo, já é uma realidade, já faz parte das nossas vidas. Então, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e 7, traz essa definição. Dentro desse quadro é que nós precisamos compreender agora Mateus capítulo 24. Porque Jesus, ao falar sobre esse governo do anticristo, sobre o tempo do fim, no sermão profético, no versículo 12, ele diz assim: e por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Por que isso? Porque é o governo do iníquo, da iniquidade, do pecado. Se Deus vai sair de cena e vai entrar alguém, uma pessoa, que vai se considerar Deus, e a bandeira que ele vai levantar não é a bandeira da santidade, não é a bandeira do amor, porque Deus é amor, Deus é luz, Deus é verdade. Então é uma bandeira da mentira, é uma bandeira em que ele vai levantar do engano, uma bandeira do ódio, da raiva, do pecado. É isso que vai prevalecer dentro do governo do anticristo. E, para encerrar essa parte, nós temos em João a definição desse governo. João, a primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 18 e 19, diz assim: filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Versículo 19. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E o texto da segunda epístola de João, o verso 9, diz assim: todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Então, é muito importante, irmãos, nós compreendermos essa definição sobre o governo do anticristo. Daniel, ele traz uma profecia sobre características desse reino, desse governo. Terrível, arrogante, poderoso e diferente. E aí o próprio Daniel, no capítulo 11, versículo 36, fala que o objetivo desse reino é assumir o papel de Deus, se colocar contra Deus no lugar de Deus, que é a ideia do anticristo, de estar no lugar de Cristo. Só que as escrituras traz uma revelação de que, além de se colocar no lugar de Deus, o anticristo, esse que vai reinar, que é aquele pequeno chifre que se torna mais poderoso do que todos os outros, que vai se levantar, que fala com arrogância, é chamado de o homem da iniquidade, o iníquo. Então, alguém que vai reinar e a marca desse reino vai ser o pecado.
vai fazer tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que é contra Deus. E é por isso que Jesus relata no sermão profético: o amor se esfriará. Porque não haverá o padrão, não haverá o cristianismo, não haverá a figura de Cristo, do amor, da bondade, da luz, da verdade. O que vai prevalecer serão as trevas. Então essa é a ideia do governo do anticristo. Só que João, que foi o último dos apóstolos a morrer, e ele começou a pegar um pouco de uma heresia que estava penetrando dentro da igreja de Cristo, no finalzinho do primeiro século, que foi um proto-gnosticismo. Ele diz o seguinte: olha, meus irmãos, já faz parte, já está entre nós anticristos, e ele coloca no plural. E anticristos aqui são pessoas que fazem parte desse reino do anticristo, do governo do anticristo. Existe o homem da iniquidade, existe o anticristo, existe anticristos, no plural, que é uma referência a todos aqueles que rejeitam a Cristo. E ele diz assim: olha, não fique imaginando que o governo do anticristo é um governo lá à parte, separado, que vai vir nos atacar. Não. João, ele amplia a revelação dizendo: olha, os anticristos saíram do nosso meio, saíram de dentro da igreja. Então o governo do anticristo não é um governo que tem a igreja e tem fora da igreja, não. O governo do anticristo está dentro da igreja. Existe joio, existem pessoas que são hereges, pessoas que se dizem filhos de Deus, que pregam a palavra de Deus e que são considerados como do governo do anticristo. Nós temos aqui uma questão de doutrina sobre a encarnação de Cristo. João trabalha muito essa questão, que é uma referência a Cerinto, que foi um herege judeu do primeiro século, que defendia que Cristo era diferente de Jesus. Jesus era o homem e Cristo era o Messias. Então, Jesus nasceu e no momento do batismo veio o Espírito Santo e Cristo desceu sobre Jesus e possuiu o corpo de Jesus. E quando foi na crucificação, Cristo saiu, né, de Jesus, que é essa figura de que a carne, a matéria é má e que o espírito é bom, é um proto-gnosticismo. Então, João, ele traz a ideia de que todos aqueles que inverte, aqueles que deturpam a Cristo Jesus, a mensagem de Cristo, a palavra de Cristo, a doutrina dos apóstolos, são considerados como anticristos. E é por isso que eu coloquei, fiz questão de colocar aqui, 2 João, capítulo 9, porque diz assim, ó, todo aquele que vai além da doutrina de Cristo. Então essa é a definição, eu resumo. Todo que vai além da doutrina de Cristo é considerado como do governo do anticristo. E nela, não somente, e nela não permanece e não tem Deus. Então, isso é muito importante para nós podermos entender e compreender aqui dentro do nosso texto. O governo do anticristo, o resumo dele é que é um governo anticristão, um governo que vai contra Deus. Então, resumindo, é isso. E o texto mostra que vai ser muito poderoso, terrível, e nunca houve na face da terra um como esse. Houve muitos que perseguiram judeus, cristãos, que houve essa tribulação, mas igual a esse não haverá e nunca houve na face da terra. A segunda coisa, irmãos, que eu gostaria que nós entendêssemos sobre o governo do anticristo é o seu objetivo. Primeiro nós definimos esse governo e agora nós vamos falar sobre o objetivo desse governo anticristão. O texto de Daniel, ele continua, além de fazer a definição, ele vai nos revelar sobre o que está por detrás. Qual o objetivo? O que
esse governo do anticristo, ele vem com que propósito, com que sentido? E aí o versículo 21 diz assim: enquanto eu olhava, eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e estava vencendo. Fazia guerra contra os santos e estava vencendo. O versículo de número 25 diz assim: ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo. Oprimirá os santos do Altíssimo. E os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. O objetivo desse governo do anticristo é fazer guerra contra o povo de Deus e oprimir. O texto lá de Daniel, capítulo 12, versículo 1, quando ele trata sobre esse assunto, ele fala sobre isso. E ele diz assim: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus. E haverá tempo de angústia como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Angústia jamais vista. Essa é a definição que o texto traz aqui. Então, o governo do anticristo vai trazer esse sofrimento. E Jesus, o próprio Cristo, fala sobre isso. Quando, no sermão profético do capítulo 24 de Mateus, Jesus chama a nossa atenção aqui no versículo 9 e depois no versículo 21. E diz assim: vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Esse é o governo do anticristo. É isso que vai acontecer, que vai promover. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Tais dias serão abreviados. É bem interessante essa questão aqui, irmão, sobre o governo do anticristo. O que significa? Qual é o objetivo desse governo? Perseguir o povo de Deus. Então, tanto Daniel deixa isso bem claro na sua visão, como no capítulo 12, e Jesus vem confirmar o versículo 1 do capítulo 12 de Daniel, dizendo que haverá sofrimento, perseguição e morte como jamais fora visto na face da terra. Alguém vai perguntar assim: mas pastor, então esse governo do anticristo ainda vai acontecer? Não, o texto bíblico diz que o espírito do anticristo já está no nosso meio. Desde a época dos apóstolos, nós já temos esse espírito do anticristo no nosso meio. Já faz parte. Já é algo que está presente no nosso tempo. A primeira epístola de João, capítulo 4, trata sobre essa figura da presença desse espírito. Então, desde quando Cristo veio, existe essa perseguição. O próprio Jesus enfrentou isso. A multidão gritando: crucifica-o, crucifica-o. Então ali é o espírito do anticristo, o governo do anticristo já aparecendo. Mas a ideia do texto é que quanto mais próximo do fim, mais intenso isso vai acontecer. Então, essa guerra e essa opressão, essa angústia, esse sofrimento, essa perseguição e até mesmo morte, isso acontece entre a primeira e a segunda vinda. Sempre os filhos de Deus foram perseguidos, morreram e sofrem
Mas, nesse meio termo, nós tivemos um período de grande prosperidade do Evangelho, de crescimento do Evangelho, onde nós temos o reinado de Cristo, o milênio aqui sobre a face da terra, onde nós expulsamos demônio, onde nós temos o privilégio de orar e de curar enfermos. Isso foi nos dado poder, essa unção, essa capacidade através de Cristo Jesus. Só que, depois desse milênio, o Senhor vai permitir, o Senhor vai dar condições para que o governo do anticristo venha a ter sucesso sobre a igreja, sobre o povo de Deus. É essa a profecia de Daniel, e é sobre isso que eu gostaria de enfatizar aqui. Porque o Espírito, ele sempre esteve presente. Mas aqui nós estamos falando sobre o governo do anticristo, que vai ser o período em que o milênio vai parar, vai acabar, Satanás será solto, e aí haverá a opressão, aí haverá uma tribulação, um momento mais complicado para o povo de Deus. E é muito claro, irmãos, de que nós estamos caminhando para esse tempo. Nós começamos a viver um mundo pós-cristão. Hoje pela manhã, os irmãos puderam acompanhar no depoimento do meu amigo, o pastor Cláudio, que está lá na Nova Zelândia, ele relatando sobre a Nova Zelândia, que era um país cristão, hoje é considerado como um país pós-cristão. A maioria são ateus, pessoas que abandonaram o Evangelho, abandonaram a Cristo. E nós agora estamos começando a viver esse mundo, um mundo pós-cristão. Tudo isso faz parte da estratégia e do propósito do anticristo, do governo do anticristo. Cada dia que passar, mais oposição, mais raiva, ódio contra a palavra de Deus, contra os princípios do Senhor, e tudo isso vai se voltar contra o povo de Deus. Falar de Escritura, falar de Cristo, falar de Bíblia, agora já há uma certa rejeição, mas isso vai se tornar cada vez pior. O governo do anticristo, ele vai reinar sobre a ciência, sobre a filosofia, sobre a educação, sobre as várias verdades, entre aspas, que eles vão apresentar nesse mundo pós-moderno que nós temos aí pela frente. Então, o cerco vai se fechar. Haverá teses e mais teses de doutorado provando que a melhor coisa é ser homossexual, por exemplo. Haverá teses e mais teses deixando claro que não há nada de errado com relação ao aborto. Haverá um consenso, as pessoas vão acreditar, vão defender, vão ter o maior prazer em lutar pelas minorias, pelas mulheres assumirem um papel de homem, os homens assumirem um papel de mulher, a questão da criação dos filhos, os padrões bíblicos cristãos que regem a nossa sociedade, tudo isso vai ser quebrado, vai ser tirado, e o propósito vai ser perseguir, trazer sofrimento sobre o povo de Deus. Então esse é o governo do anticristo que está se desenhando, e nós já enxergamos isso no nosso meio. E a terceira e última coisa que o texto nos ensina é que o governo do anticristo, primeiro nós fizemos a definição, que é um mundo anticristão. O governo do anticristo, o seu objetivo, que é perseguir o povo de Deus. E a terceira e última coisa do governo do anticristo, o seu desejo. Então nós vamos voltar para o texto de Daniel. Daniel capítulo 7, versículo 25. Nós temos aqui uma expressão muito interessante. Porque nós lemos, ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo. E essa expressão aqui é muito interessante. E tentará, por isso que eu estou usando a expressão desejo, o seu desejo. Não é que ele vai conseguir.
A definição, ele vai conseguir fazer o mundo se tornar um mundo anticristão. O seu objetivo, ele vai conseguir perseguir o povo de Deus. Agora, o desejo é que ele vai tentar, é o que ele quer, mas não quer dizer que ele vai conseguir. Até certo ponto, sim, mas não totalmente. E aí o texto diz assim: e tentará mudar os tempos e a lei. Nós vamos observar lá em Cristo Jesus, quando ele fala lá em Mateus 24, versículo 4, Jesus, ao responder os seus discípulos sobre o tempo do fim, ele fala sobre isso, sobre esse problema que iria acontecer no governo do anticristo. O versículo 4 diz assim: tenham cuidado para que ninguém os engane. Essa palavra, irmãos, é chave dentro do governo do anticristo. Todos os textos do Novo Testamento que fala sobre o anticristo, sobre o seu governo, traz essa ideia aqui. Porque o mundo será transformado em um mundo anticristão, perseguindo o povo de Deus. E o objetivo de tudo isso, o desejo de tudo isso, melhor dizendo, do anticristo, do seu governo, é enganar. Então, que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Pessoas que querem assumir o papel de Cristo, que querem se colocar como Cristo. Então, aqui é a figura do anticristo. Alguém que vem dizendo que é Cristo, querendo tomar o lugar de Cristo, aqui traz a ideia do anticristo. O texto continua no versículo 11. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Enganarão a muitos. O versículo de número 23 diz assim: então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos, que é falso profeta, né? E falsos profetas. E aí, como é que isso vai acontecer? Esse engano, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. É o desejo deles, se possível, os próprios eleitos. Eis que tenho predito isso a vocês. Portanto, se disserem a vocês, ele está no deserto, não vão lá. Ou, se disserem, eis que ele está no interior da casa, não acreditem. Vamos agora lá para 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 9 diz assim: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça, aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo que Deus lhe envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. E ainda o texto da primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 21, finalzinho dele. E porque nenhuma mentira, essa é a bandeira do governo do anticristo, procede da verdade. E aí, o versículo 22 diz assim: quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Versículo 26. Isso que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los. Tudo gira em torno do engano. Estou falando, mostrando
todas essas informações porque tem um único propósito. O desejo do governo do anticristo é enganar as pessoas. Isso é confirmado também na primeira epístola, capítulo 4, o versículo de 1 a 7, faz essa abordagem, mas eu vou ler só a nossa marcação aqui. Porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Nisso vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo. A ideia de deturpar as escrituras, de mudar, nem que seja uma vírgula, nem que seja de forma sutil. Então João fala, olha, quem procede dessa forma são os que pertencem ao anticristo, o governo deles, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Aqui no verso 4, no finalzinho, aquele que está no mundo. Porque o propósito do governo do anticristo é fazer com que o mundo se torne anticristão. Então o mundo vai amar, vai desejar, vai ter prazer nesse governo. Todos eles vão ter o mesmo pensamento, a mesma filosofia. O coração vai estar ligado. O mundo juntamente com o governo do anticristo. Então eles procedem do mundo. Por essa razão falam da parte do mundo. E o mundo os ouve. O texto continua. Quem não é de Deus, não nos ouve. Nisso reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. O que define aí é a questão de ouvir. Aqueles que ouvem a palavra e obedecem a palavra dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos, esses são de Cristo. Esses têm o espírito de Deus. Tem a unção, que é trabalhada aqui dentro do texto da primeira epístola. Então, esses são de Deus. Mas os que não são de Deus é os que vão ser enganados. É o que, de alguma forma, vão acabar sendo levados por ventos de doutrina, por sutilezas que haverá através de interpretações da palavra de Deus e vão acabar amando o mundo e as coisas do mundo. E eu quero encerrar essa parte aqui na segunda epístola de João, o verso 7, diz assim: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador e o anticristo. É uma referência a Cerinto, né? Ele está tratando de um problema específico lá daquela época. Mas aí depois ele fala, todo aquele que vai além da doutrina de Cristo. Então não é só esse ponto da questão da carne, só esse ponto de falar que Cristo não é qualquer coisa que vá além da doutrina, que venha a corromper, deturpar a palavra de Deus, é considerado como do governo do anticristo. E ele diz assim, se alguém for até vocês e não levar esta doutrina, a doutrina que os apóstolos ensinaram, não recebam em casa. Uma seita, uma igreja bate lá para pregar uma coisa que não é a de Cristo, não abra nem a porta, não aceite. Não seja nem educado com esse povo. É o que João está dizendo aqui. Nem lhe dê boas-vindas. Porque aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplice das suas obras más. Se o objetivo for receber para evangelizar, é outra coisa. Mas a ideia que João traz dentro do texto é para não associar. Gente que tem uma doutrina, gente que prega coisas que vão contra a palavra de Deus, que deturpam a palavra de Deus, são pessoas que estão amando do anticristo, são profetas do anticristo, fazem parte desse reino. Então, qual é a ideia, irmãos, que nós temos aqui, dentro de todos esses textos que nós observamos da palavra do Senhor? O governo do anticristo é um governo muito sutil. O diabo é muito astuto. Essa figura de guerra, de arma, de botar na cabeça, né? Coloca um carimbo, um chip na mão, na testa, porque senão você não vai poder comprar. Essa figura é uma figura
errada das Escrituras. Porque o reino do anticristo é um reino diferente. Ele não vai ter essa, como o Antíoco fez lá, de obrigar, e houve aquela revolta dos macabeus. Ele é diferente. O reino do anticristo é diferente. Ele é sutil. O que é que vai acontecer? Haverá um doutrinamento. As pessoas serão doutrinadas. Então ninguém vai ser obrigado a nada. As pessoas vão querer servir o anticristo e viver de conformidade. Ele vai ter poder, ele vai ser um reino muito forte, ele vai se levantar, se colocar no lugar de Deus. Então, a verdade que é Deus, que toda a verdade procede de Deus, essa verdade vai ser corrompida em mentira. E já começa pela ciência nossa hoje. Hoje, a ciência ela não é confiável 100%. Os métodos científicos eles não estão tendo conclusões verdadeiras. Vivemos uma época em que a mentira prevalece. Nós temos, por exemplo, agora no Brasil, a aprovação do aborto de uma menina que foi estuprada aí. Então se usa a questão da ideologia, da filosofia, né, de pena da menina, de situação, para que possa infligir a lei de Deus, para mudar o padrão criado por Deus. E a partir de agora, isso vai acontecer mais e mais. O que vai prevalecer não é o que é certo, não é a verdade, não é aquilo que procede do amor e do que foi determinado por Deus. O diabo vem de forma muito sutil, da mesma forma que fez com Eva. O fruto é agradável aos olhos, vai apresentar essa figura e as pessoas vão começar a gostar, a ter prazer nisso. E essa doutrinação vem acontecendo por séculos. São novelas, são filmes, são coisas que são apresentadas a todo instante, uma doutrinação que tem acontecido e as pessoas estão começando a gostar, a não acharem mais estranha. Os personagens que são maus, que são homossexuais, são bons, para que as pessoas tenham simpatia, para que as pessoas aceitem. E essa doutrinação vai começar a fazer parte do mundo. E isso está dentro da igreja. As pessoas, existem pastores, existem pessoas que já começam a defender dentro da igreja casamento, né, que não vão de acordo com os preceitos do Senhor, pessoas que têm sexo antes do casamento. Isso tudo já é uma deturpação da palavra de Deus e já faz parte desse governo do anticristo que já está no nosso meio. O que é que vai acontecer? Os que são fiéis a Deus, os que realmente levam a sério a palavra de Deus, eu quero te dizer que você vai sofrer. A angústia nunca vista sobre a face da terra vai recair sobre os fiéis, sobre aqueles que realmente querem servir a Deus, a Cristo Jesus, de conformidade à sua palavra. Então aguardem que haverá uma guerra como nunca houve na face da terra e uma opressão, um sofrimento, uma perseguição, e muitos de nós iremos morrer por causa de Cristo. Este é o governo do anticristo. E o objetivo de tudo isso, desse mundo anticristão e dessa perseguição ao povo de Deus, é para que haja o engano, o sofrimento, a opressão. O mundo anticristão vai ser tão grande, vai ser uma coisa tão intensa, tão forte, que muitos vão ceder, muitos vão abrir mão, muitos não vão resistir. E é por isso que a palavra do Senhor diz assim, aquele que perseverar até o fim será salvo, porque muitos não vão conseguir. O Senhor, ele tem um propósito para com a sua igreja, e esse período do fim haverá uma purificação da igreja, haverá uma separação do joio do trigo. Somente os que são verdadeiramente de Cristo Jesus, que servem a Cristo baseado na sua palavra, é que vão permanecer com muito sofrimento. Então imagine aqui essa pandemia, essa situação que nós estamos vivendo, e isso ainda vai ficar pior ainda, e você tendo que escolher entre a sua família, entre Cristo, entre o seu trabalho e servir a Deus e ser fiel a Deus, entre você ser odiado pelos seus vizinhos, pelos seus amigos, pela sua própria família, para amar a Deus. Essa vai ser a realidade do povo de Deus. E o objetivo de tudo isso é o engano. Tudo será apresentado de uma forma muito sutil, de uma forma sorrateira,
para que os corações possam ser enganados. E é por isso que a todo instante, ao falar sobre o reino do anticristo, a palavra do Senhor fala sobre o engano. Cuidado, cuidado. Há uma exortação constante para o povo de Deus. Fiquem preocupados, se levantem, olhem para esse tempo, porque a coisa vai ser muito complicada. Eu estava conversando com um colega que está no campo, missionário, está em um outro país, e ele quase chorando falou comigo o seguinte: olha, eu estou muito preocupado com os meus filhos, porque eu estou em um país que foi secularizado, já não tem mais o evangelho, não tem mais o cristianismo. Meus filhos são adolescentes e estão indo para a faculdade. E eu tenho certeza que se eles ficarem aqui, dentro desse contexto em que eu vivo aqui, eu vou acabar perdendo os meus filhos para esse mundo. E ele tem pensado em voltar para o nosso país para poder buscar um ambiente mais cristão, para que os seus filhos possam frequentar uma igreja, possam se estruturar, porque essa fase da adolescência é muito complicada. Por que eu estou dizendo isso? Sabe qual é a principal estratégia de Satanás? São os nossos filhos. Os nossos filhos, eles acabam entrando nessa estratégia de doutrinamento. Nosso filho vai dentro da nossa casa, aqueles que fazem culto doméstico, né? Acabam ensinando a palavra, mostrando a Cristo na igreja, é através de uma mensagem, de um culto que assistem, mas aí quando vão para a escola lá, o ambiente é um ambiente hostil. Até mesmo uma escola que é considerada evangélica, lá é um ambiente que parece que são contra Cristo. É um mundo fazendo parte. Vai desde criança aos adolescentes. E aí nós temos os próprios professores que são marxistas, que são ateus, que são afeminados, que são pessoas que têm comportamentos que acabam doutrinando os nossos filhos. E o nosso país ainda obriga os nossos filhos a irem para a escola, porque se não forem, são reprovados. Podem tirar as melhores notas, mas se não forem para a escola, são reprovados. Isso é uma mentalidade marxista de doutrinamento. Lá no Chile, nós ouvimos o depoimento de Ronaldo Dourado, que está lá. Os seus filhos não podem ir para a escola e eles vão fazer uma prova. Se eles passarem, eles passam de ano, sem problema alguma. Mas no mundo marxista, há uma necessidade de um doutrinamento. As crianças precisam sair da casa, da tutela do pai, da mãe, que tem influência, que tem princípios cristãos, que precisam ensinar, doutrinar, para que os nossos filhos sejam doutrinados pelo mundo aí afora. Cuidado, meus irmãos. Porque esse é o pensamento do anticristo. O anticristo, o governo do anticristo, ele quer enganar. Como é que esse mundo vai ser doutrinado e se transformar em um mundo cada vez mais anticristão? Fazendo com que os nossos filhos aprendam a sua cultura, aprendam os seus costumes e cedam. Qual é o grande desafio nosso nesse mundo que nós estamos vivendo? De sermos como Daniel e os seus amigos. Daniel decidiu no seu coração não se contaminar. Ele vivia em um ambiente hostil, contra a palavra de Deus, uma cultura que infligia, que ia contra os princípios de Deus, mas ele assumiu o propósito de poder servir a Deus, chegando ao ponto de serem jogados na fornalha, porque preferiram morrer do que negarem ao Deus deles, do que adorarem aos ídolos, aos deuses dos babilônicos. Essa é a nossa realidade. É isso que nós precisamos aprender. O governo do anticristo quer nos seduzir, quer fazer com que cada vez mais venhamos a adorar os seus deuses e os seus ídolos. E nós precisamos estar firmes
na palavra de Deus. O sofrimento será grande. A perseguição será enorme. A coisa não vai ser boa, não vai ser agradável, não vai ser confortável. A visão que eu tenho do mundo pela perspectiva bíblica é de pessimismo. O futuro é ruim. A coisa vai ser cada vez pior. Mas aí, irmãos, nós precisamos entender que não é dos fortes a vitória, nem dos que vão correr melhor, mas daqueles que se tornam, que serão fiéis, insinceros e que seguem junto ao Senhor. Nós vamos ouvir esse cântico da palavra do Senhor e logo após ele nós vamos voltar orando e falando com o nosso Deus. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo ele é vencedor, Rei supremo guiando com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, em suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor, em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual, sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, reis e vassalos, servos e chefes, querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar sempre ao teu lado invencível até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Oremos, meus irmãos. Senhor Deus, ó Pai, a Tua palavra, ó Deus, nos revela sobre o futuro. Um futuro sombrio, um futuro em que nós teremos pela frente o anticristo, o homem da iniquidade. Mas como profeta do Senhor, o Senhor tem nos incomodado, ó Deus, para falar sobre esse assunto, trazer essa mensagem para o seu povo. Eu quero clamar ao Senhor, para aqueles que são do Senhor, aqueles que pertencem ao Senhor, para que o Senhor possa incomodar, para que o Senhor possa, ó Deus, fazer com que os seus corações venham a arder e ter prazer nas coisas do Senhor. Aqueles nossos irmãos que têm amado o mundo,
que os seus corações estão cheios de discussões vãs, políticas, filosóficas, que as suas redes sociais, eles discutem mais as coisas desse mundo do que as coisas de Deus. Nós oramos, ó Deus, para que nessa noite haja uma transformação. Faça, ó Deus, o teu povo enxergar, ó Deus, o que nós temos pela frente. Que nós não vivemos mais época e tempo para brincarmos, para vivermos de qualquer forma, servindo ao Senhor de qualquer jeito. Mas nós, ó Deus, queremos ser servos do Senhor, que amem ao Senhor, que paguem um preço para servir o Senhor, o verdadeiro evangelho, a doutrina dos apóstolos. Se nós tenhamos, ó Deus, de perder família, bem, saúde, a própria vida para servir ao Senhor, que isso aconteça. Que o nosso amor pelo Senhor esteja acima de tudo e de todos. Que venhamos, ó Deus, a ter um compromisso, uma vida com o Senhor. Que venha, ó Deus, a passar até mesmo por cima do nosso coração, dos nossos sentimentos, das nossas sensações. Para que possamos ser fiéis ao Senhor. Para que possamos, ó Deus, perseverar até o fim. Essa é a nossa oração, ó Deus. Nós oramos e pedimos para que o Senhor possa avivar o coração dos teus filhos. E que nessa noite, o teu povo, ó Deus, possa ter uma visão espiritual, uma visão de discernimento sobre o futuro. E que nós, ó Deus, não venhamos a viver de qualquer forma, de qualquer jeito, brincando de sermos servos do Senhor. Mas que possamos levar a sério a tua palavra, o teu reino, para a glória do Senhor. Amém. Que Deus possa abençoar a vida de cada um, nos dando uma semana de bênção, de paz, na presença do nosso Deus.